Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? O que vocês acham hoje da gente conversar um pouco sobre dois Digimons que agora muito provavelmente serão comparados graças aos seus nomes, né? Então, antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se torne membro do canal se você ainda não for, assim você ajuda o canal um pouco mais. Mas então, bora conversar. Todas as pessoas que já conhecem Digimon há mais tempo, ou que pelo menos tenham lido o mangá Digimon Adventure V Tamer 01, sabem, né? Ou pelo menos aqueles que leram o mangá completo sabem, que o Leomon, naquela história, evolui para um Digimon do nível Mega chamado Regulumon. Então é um Digimon do nível Mega, inclusive, que até hoje não foi adicionado ao livro de referências oficial. Ou seja, nenhuma descrição oficial para esse Digimon nós temos ainda, apesar dele ser um Digimon que realmente existe. Um dos nível Mega para o Leomon, se eu não me engano, foi o primeiro nível Mega para ele, ou um dos dois junto com o Saber Leomon, né? Então, para aquela história, ele era um Digimon muito poderoso que ajudou os protagonistas a combaterem os vilões que surgiram, né, já mais na parte final da história. E daí, hoje em dia, nós temos um outro Digimon que foi criado para Digimon Ghost Game, que é um dragão das trevas, um dragão do mal, extremamente poderoso, chamado Regulusmon. Então a diferença aí, vocês vão perceber, está no S no nome dos dois. Mas fora isso, eles são Digimons completamente diferentes, né? Um é literalmente um dragão enorme, o outro é um leão humanoide, né? Um pouco diferente daquilo que a gente vê no Leomon, por exemplo. Ele é meio que quase uma variação do Leomon, porém com alguns detalhes aqui e ali um pouco diferentes. Mas agora vamos explicar o porquê esses dois Digimons são tão diferentes, mas eles representam a mesma coisa. Em primeiro lugar, no caso do Regulusmon, o dragão nível perfeito, uma das linhas evolutivas para o Gamamon. Ele representa a estrela chamada Regulus, né? Então, todo mundo que conhece a linha evolutiva do Gamamon sabe que muitas das evoluções dele, se não todas, né, representam estrelas de maneiras diferentes, o brilho das estrelas, né, e vários detalhes sobre essas estrelas, né? Então, até os poderes dele, né, a descrição dele, né, até as cores desses Digimons, de certa forma, representam essas estrelas. Então, muito incrível aí. Daí, no caso do Regulumon, né, nível Mega do Leomon aí no caso, ele é um leão. E por que ele tem essa forma? Em primeiro lugar, pelo fato de que a estrela Regulus é uma estrela que existe na constelação de Leão, né? Constelação Leo. Então, bem interessante aí. E por isso mesmo ele tem a forma de um leão, faz sentido que ele tenha esse nome. E o ponto é que na história de Digimon Adventure V Tamer 01, o Leomon lá era chamado literalmente de Leo, né? Então faz sentido que ele continue aí e chegue a um nível Mega que tenha o nome de uma estrela super importante da constelação de Leo. Muito incrível, né? Então dá para vocês perceberem aí que mesmo que ambos sejam diferentes, um representa a constelação, enquanto o outro representa a estrela. Mesmo assim, ambos têm quase o mesmo nome, com a diferença apenas do S ali. Outro detalhe muito interessante sobre o Regulumon nível Mega do Leomon é que existia um general romano chamado Marcus Atilius Regulus. Então aí o nome já dá para você perceber que serviu de inspiração talvez. Mas também vale o ponto de que os leões são parte da cultura de várias partes do mundo. Então eles já serviram de simbologia para pessoas fortes, para reis e por aí vai. Então, o Regulumon usa uma capa nas costas, tem uma espada com a qual ele luta. Então, talvez ele faça referência a esse general romano também, né? O que seria muito interessante. Muito importante é que esse Marcus Atilius Regulus, uma das partes mais importantes sobre a história dele é a morte dele. E a gente sabe que os Leomons têm essa conexão com seres que se sacrificam, com a morte dos Leomons. Então talvez faça sentido aí de alguma maneira, mas eu acho que principalmente, como eu disse para vocês, ele representa a constelação de Leão mesmo. E daí eu sei que muitas pessoas vão pensar assim, nossa, mas por eles terem criado o Regulusmon, então talvez o Regulumon tenha que mudar de nome, ou talvez esse Digimon nunca seja oficializado graças a isso.
Será que eles estão substituindo o Regulumon para sempre para o resto da história da franquia Digimon? Não, galera, isso não tem nada a ver. Se eles quisessem ter substituído o Regulumon, eles teriam chamado o dragão de Regulumon. Mas não, eles chamaram ele de Regulusmon. Esse S no nome, inclusive, já faz uma diferença. Então, é isso. Eles não vão substituir nada. Ter dois Digimons que tenham quase o mesmo nome não faz diferença. Eles podem coexistir. Não é, inclusive, uma coisa nova na franquia Digimon. Existem outros Digimons que têm um nome muito parecido. E como eu expliquei para vocês aí, mesmo que ambos meio que representem a mesma coisa, eles são Digimons bem diferentes, né? Então, com certeza, eles podem coexistir aí, né? Você vai poder ver um aparecendo na linha evolutiva do Gamamon, outro na linha evolutiva do Leomon, e juntos aparecendo junto em histórias futuras, né? Quando eles quiserem adicionar esses dois Digimons em novas histórias. Então, não tem essa de que um está substituindo o outro, isso não existe. Falando rapidamente sobre poderes e habilidades, eles também não são nada parecidos. Então, falando sobre o nível de poder, uma comparação entre os dois, eu diria que depois de ver o Regulusmon em ação em Digimon Ghost Game, o Regulusmon é muito mais forte do que o Regulumon, né? Pelo menos aquele Regulumon que apareceu em Digimon Adventure V Tamer 01. Então lá no mangá, o Regulumon nem era um Digimon Mega dos mais fortes, ele teve dificuldade em muitas lutas, ele até ajudou um pouco, mas ele não conseguiu fazer muita coisa. No caso do Regulusmon em Ghost Game, dá pra perceber que ele é absurdamente forte, ele tava lutando contra 4 Digimons do nível Mega, e ele tava de certa forma ganhando, e até agora ele tá ganhando de todos os Digimons que apareceram lá, né? Lembrando, Digimon do nível perfeito sendo comparado com o Digimon do nível Mega. Então mesmo que eles representem a mesma coisa, tem essa diferença de poderes, mas eu diria que talvez exista, né, uma conexão entre os dois, lembrando que a estrela Regulus existe na constelação de Leão e o Regulumon representa literalmente a constelação de Leão. Então vai saber, talvez os dois tenham aí alguma conexão, talvez o Regulumon supere ele de alguma maneira graças a isso, mas a gente vai ter que esperar para ver no futuro. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês hoje através desse vídeo. Eu acho super legal estar conversando sobre isso, né? O fato de que existem esses dois Digimons com nomes muito parecidos, para também explicar para vocês que não é porque os nomes são quase iguais que um Digimon acaba fazendo com que o outro desapareça da franquia Digimon, né? Não tem nada a ver isso daí. Esses dois Digimons podem existir juntos e eles representam inclusive coisas muito incríveis. Mas eu quero saber o que vocês acham desse tópico, o que vocês acham desses dois Digimons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.